bom que nós estamos aqui hoje para buscarmos um pouco mais conhecer dessa linda revelação desse Jesus maravilhoso para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e converse com Deus. Aproveite esse momento único seu com Deus nessa hora. Abra o teu coração a Jesus. Coloca para Ele como foi teu dia. Confesse teus pecados. Agradeça as bênçãos. Querido Deus e Pai, que bênção, Senhor Deus, estarmos aqui uma vez mais reunidos em Teu nome para estudarmos as revelações proféticas do Apocalipse. O Senhor tem se revelado a nós como um Deus de amor inigualável através das páginas do Apocalipse. E nessa noite Tu tens mais um tema para nós, Senhor. O Senhor tem mais um estudo para nos revelar. O Senhor sabe como esse tema, de certa forma, ele tem os seus mistérios. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha nessa noite a revelar esses mistérios a nós através da Tua palavra. Que não seja aqui um homem falando, ou a mente de um homem expondo, mas o Teu Espírito falando a nós, Senhor, e revelando essas verdades a nós, que nos preparam para a salvação em Cristo Jesus. Bom Deus, quero Te pedir também por todos aqueles que estão nos assistindo agora através da internet, lá onde estiverem, Senhor, que a Tua bênção ali esteja também, como o Senhor tem estado aqui conosco. São bênçãos que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho, Leonardo, que se você diminuir um pouco essa luz aqui, talvez vai dar menos interferência. A luz, ela tem influência na interferência também do sinal, infelizmente. Ok. Vamos lá, Mistérios Revelados. O tema de hoje é a cena do trono. Ok? Vamos abrir juntos a Bíblia agora comigo, lá no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Ok? Abra sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta agora, a partir de agora, em Apocalipse, capítulo 4. Estamos juntos? Olhe para mim agora um pouquinho. A partir desse momento, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 4 hoje, e amanhã nós vamos a Apocalipse capítulo 5. Só que antes de nós avançarmos, você precisa entender que Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, eles fazem parte de uma única unidade, ok? Ou seja, nós vamos introduzir hoje aquilo que nós vamos concluir amanhã com Apocalipse capítulo 5. Ou seja, hoje nós vamos começar a ver algo que nós vamos concluir amanhã, sendo assim um dos temas mais maravilhosos amanhã de toda a série que nós estamos estudando dos mistérios revelados do livro de Apocalipse. Apocalipse 4, Apocalipse 5 fazem uma unidade, ok? Os temas centrais de Apocalipse capítulo 4 e 5 são, primeiro,
O trono do Pai, que nós vamos ver hoje, e a essência e o foco na cena do trono do Pai, em Apocalipse 4. Amanhã nós vamos ver a vitória de Cristo Jesus. Dá um tempo aí? Tempo? Estamos juntos de novo? Maravilha. Enquanto a gente vai falando aqui, eles vão lutando lá e você vai orando aí, combinado? Para que dê tudo certo e a gente consiga ir bem aqui em nosso estudo, em nossa apresentação. Apocalipse capítulo 5, a vitória de Cristo e, na sequência, a aproximação de Cristo do trono do Pai. Esses são os 3 pontos. Você não precisa memorizá-los agora, só a ponto de introdução ali para você entender um pouco. A partir de agora, queridos, a cena muda da terra para o céu. Do tempo de João para o futuro. Como assim? O que nós estudamos até então, especialmente ontem, foi aquilo que João viu que iria acontecer, ou melhor, a mensagem que João estava enviando, as cartas, ou a carta àquelas 7 igrejas, certo? Dos dias dele. No entanto, quando nós entramos agora em Apocalipse capítulo 4, acompanhe comigo a partir do versículo 1 na sua Bíblia. Diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer quando? Depois destas coisas. Notem, aqui está a chave para nós entendermos o que nós vamos estudar e o que Deus tem a revelar para nós no capítulo 4 e no capítulo 5. Veja, olha o que João, volte comigo os seus olhos à Bíblia, no versículo 1, diz o quê? Depois destas coisas, começa o versículo e ele termina dizendo o quê? O versículo. Depois destas coisas, certo? Então, a chave para nós entendermos é esta: depois destas coisas. Mas depois de que coisas? Que coisas são essas? O que é que nós temos primeiro? Veja, João ele nos dá ali o insight para nós entendermos depois de que coisas são essas. E ele diz, volte os seus olhos novamente à Bíblia comigo, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: depois destas coisas eu olhei, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo agora sim, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer, o quê? Depois destas coisas. Que voz é esta que João ouviu primeiro? Quando nós vamos a Apocalipse capítulo 1, volte uma página aí da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, olha o que diz lá. Versículo 11 e 12, diz assim: dizendo o que vês escreve num livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João ele diz o quê? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro. Vejam, ele está dizendo o quê? Eu voltei para ver quem falava comigo. Capítulo 4, versículo 1, ele está dizendo, bom, agora eu estou ouvindo também uma voz, a mesma voz que falou comigo quando? Lá no início, primeiro, certo? E olha o que diz agora o versículo 17 em diante. Capítulo 1, de Apocalipse 1, 17 em diante. Diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive e estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas o quê? Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Para um pouquinho e olha para mim. O que é que João está ouvindo aqui
da voz daquele que falava por entre os candeeiros. Ele está dizendo o quê? Escreve as coisas que vistes, ok? Ele teve uma visão, João. Em algumas versões diz, e as que são e as que hão de acontecer. Na verdade, a melhor tradução do grego para o português não é escreve as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer. Como coisas que você viu que aconteceu no passado, as que são hoje, as que vão acontecer no futuro. Não. Na verdade, no original grego está escrito assim, escreve as coisas que viste, isto é, as que são, estão entendendo? E as que hão de acontecer. Quais são as coisas que João viu? Ele viu coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Quais são as coisas que são? E aí no capítulo 2 em diante, as coisas que são estão relacionadas à carta que foi às 7 igrejas. Entenderam bem? Essas são as coisas que são as cartas enviadas às 7 igrejas. Mas e as que hão de acontecer, quais são? São as coisas que iriam acontecer depois das 7 igrejas. Estamos juntos? Deu para entender bem? As que são as mensagens para as 7 igrejas. As que hão de acontecer são as mensagens que vêm o quê? Depois das 7 igrejas. Entenderam bem? Ou seja, nós temos então a mensagem ou as cartas que foram enviadas às 7 igrejas, no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu pergunto para você, é fácil ou é difícil de entender a mensagem à carta às igrejas? É fácil, nós vimos ontem. Nós temos uma introdução, Jesus se revelando, Jesus dizendo, eu conheço você, ele conclamando para que todos deem ouvidos aos Espíritos que são enviados às igrejas, e depois ele dando a mensagem do vencedor. Não é difícil de entender, não é verdade? Agora a coisa muda. Quando nós vamos a Apocalipse capítulo 4 em diante, a cena passa de ser da terra e vai para o céu, nós começamos a entrar em uma série de simbolismos proféticos que não são assim tão fáceis de entender, mas não são impossíveis, porque a chave profética está no Antigo Testamento. Entenderam bem? E a gente vai ver isso, e Deus vai nos mostrar, e Deus vai nos revelar. Então, no capítulo 1 versículo 1 do capítulo 4, melhor dizendo, ele está dizendo, depois destas coisas, o que é que veio antes? O que veio antes eram as coisas que são. Eram as coisas relacionadas aos dias de João. Eram as coisas relacionadas às mensagens às 7 igrejas, certo? Agora, depois dessas coisas, ou seja, depois das mensagens às 7 igrejas, então eu vi uma porta aberta no céu. Vamos olhar para a tela e vamos seguir ali comigo pensamento, raciocínio, para nós irmos enxergando e compreendendo essa mensagem de Apocalipse 4. Vejam, depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, a falar comigo e disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bom, a chave está lá, como nós vimos em Apocalipse 1, versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você ouviu, as que são e as que hão de acontecer depois destas coisas, ok? E agora o que acontece depois dessas coisas? Depois das cartas às igrejas, e nós vamos seguir. Volte os seus olhos agora à Bíblia comigo. Capítulo 4, versículo 2 em diante. Capítulo 4, versículo 2 em diante. Diz assim, imediatamente achei-me em espírito e eis armado no céu o que, igreja? Um trono. E no que? No trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do que, igreja? Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 anciãos, versículo 4, ok? E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles, nos tronos, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do
trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por trás e por diante. E o primeiro ser vivente é semelhante ao quê? A um leão. E o segundo era semelhante ao quê? A um novilho. E o terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente semelhante a uma águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado onde? No trono, e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante dele, daquele que se acha sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno é o Senhor nosso Deus de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Uau! Que mensagem! Eu pergunto a você, qual é a palavra que salta desse texto? Trono, é ou não é verdade? Trono, trono e trono. Veja, o que nós estamos tendo aqui e vendo aqui é o seguinte: as coisas que virão depois destas que viste, ou seja, depois das 7 igrejas, é a mensagem que acontece e está ligada a Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. João, ele tem uma grande visão do trono, e nós vamos ver e vamos ter esta visão do trono hoje com bastante detalhes, mas o que está por trás de tudo isto é que, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz o seguinte, lembrem que o capítulo 4 e o capítulo 5 formam o quê? Uma unidade. Volte os seus olhos à Bíblia agora, o capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: eu vi na mão direita daquele que se acha sentado onde? No trono, um livro escrito por dentro e por fora. E ele é todo selado com quantos selos? Com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Veja, o que João viu? Ele tem uma grande visão de um trono, do trono de Deus. E o que está acima do trono, e diante do trono, e atrás do trono, e ao redor do trono. E de repente, a visão dele se volta a um livro que está à direita do Pai no trono, certo? E quando ele via aquele livro à direita do Pai do trono, ele ouve uma voz dizendo: ninguém é digno de abrir o livro, porque ele tem 7 selos, e é impossível de abrir os selos. E o que são esses 7 selos? Os 7 selos significam os 7 selos de Deus que nós temos a partir do capítulo 6, e nós temos depois as 7 trombetas. Os 7 selos significam a história da igreja, e os 7 trombetas significam a história do mundo. E a história da igreja e a história do mundo se desenrolariam quando? Depois da carta às igrejas, depois dos dias de João, ou seja, depois do ano 100. Estamos juntos? Nós temos o desenrolar. Quinta-feira nós vamos começar a abrir os selos, ok? Nós vamos começar a abrir os selos. E Deus vai nos revelando o que cada selo tem a nos revelar. Ou seja, a história da igreja de Deus através da abertura dos selos. Mas se os selos, como nós estamos vendo, e nós vemos que o Cordeiro ele é digno de abrir os selos, nós vamos entender isso bem amanhã. Os selos eles são abertos depois do ano 100, ok? Depois das cartas, quando as cartas foram enviadas às igrejas. Só que o curioso é que o capítulo 4 e o capítulo 5, notem bem, isso aqui é muito importante você entender.
O capítulo 4 e o capítulo 5, eles foram, uma visão que João teve de algo que aconteceu 60 anos antes dele. Como assim, pastor? Por quê? Se ele está falando depois destas coisas, ou seja, depois do ano 100, como é que essa cena acontece 60 anos antes? Eu vou explicar para você. Porque no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vamos ter aqui algo que está ligado à autoridade daquele que pode tomar o livro que está à direita do Pai e quebrar os selos. Entendem bem? Seria mais ou menos assim. Imagine que o pastor Claudenir chegasse para vocês e para a igreja e dissesse assim: irmãos, no mês que vem nós vamos ter aqui uma escola profética e vai vir um professor, e esse pastor, professor, ele vai falar para nós acerca de Apocalipse capítulo 17 sobre o 8º rei. Aí você pensa assim, tá, mas por que eu tenho que vir ouvir essa palestra desse professor? Aí o pastor Claudinho diz assim, bom, esse é um professor da Andrews University lá nos Estados Unidos. A vida dele ele dedicou estudando Apocalipse capítulo 17, ele é um especialista em grego no Novo Testamento, ele é um especialista em profecias, a sua tese doutoral foi sobre Apocalipse 17 e ele fez um pós-doutorado especificamente sobre o 8º rei. Daí você assim, opa, então eu venho ver. Está entendendo? Apocalipse capítulo 6, aquele que é digno de abrir os selos, ele abre os selos, mas os capítulos 4 e 5 estão dando as credenciais daquele que pode abrir os selos. Deu para entender agora? Vamos avançar então. Nós temos ali os selos de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 6, esse vai ser o tema nosso desta semana. E depois Apocalipse, as trombetas, capítulo 8, versículo 7 até o capítulo 11, nós não vamos alcançar nesta série profética, quem sabe numa próxima. Mas vamos lá, continuando, como nós já lemos ali, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, já entendemos, já vimos, olhei e eis que havia o quê? Uma porta aberta no céu. João, ele vê uma porta aberta no céu. Que porta é essa aberta no céu, onde ele, além de ver a porta aberta, ele enxerga o que está por trás da porta que foi aberta? O que está atrás da porta que foi aberta? O trono, não é verdade? Agora notem, a visão do trono de Deus na Bíblia, ela aparece várias vezes. Profetas tendo visões do trono. Por exemplo, a primeira visão do trono que nós temos na Bíblia está lá em Êxodo capítulo 24, quando Moisés sobe ao monte Sinai, e ele, Nadab, Abiú, Arão e mais 24 anciãos de Israel, eles veem Deus assentado no seu trono. Depois nós temos uma clara visão do trono em Ezequiel capítulo 1 até capítulo 10, onde Ezequiel tem uma visão de Deus sentado no trono. Nós temos uma visão de Deus sentado no trono em Isaías capítulo 6 também. E essa visão é recorrente na Bíblia. No entanto, esta visão do trono de Apocalipse, ela tem algo que é singular, diferente, completamente diferente das outras visões do trono. Muito embora haja muitas coisas que são concordantes, tem algo que é singular em Apocalipse. Primeiro ponto singular. O foco não está tão somente em Deus, porque nem sequer o nome de Deus é mencionado aqui, como nas outras cenas do trono, como de Êxodo, de Ezequiel e de Isaías. Nestas cenas do trono de Êxodo, Ezequiel e Isaías, o profeta, ele foca a Deus, e eu vi Deus sentado no trono, certo? Em Apocalipse ele diz assim, eu vi o trono e o trono e o trono e o trono. E o segundo ponto que é singular aqui, nós vamos ver mais adiante. Qual é o significado do trono? Vejam, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança é a referência ao trono de Deus. Lembram o santuário? E no santuário nós tínhamos o lugar santo. E aqueles que entrassem no santuário, no tabernáculo do Antigo Testamento,
Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o tabernáculo, leia Êxodo capítulo 25 em diante, especialmente no versículo 8 do capítulo 25, Deus chega a Moisés dizendo o quê? E vocês me farão um santuário ou um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. E vocês vão fazer segundo o modelo que eu mostrar para você, Moisés. E Deus mostra ele um modelo, e o modelo é de acordo com o santuário celestial. E o santuário da terra, que foi construído aqui, de acordo com o modelo do santuário celeste, ele era dividido entre um lugar santo e um lugar santíssimo. Notem, no lugar santo, quem entrasse do seu lado esquerdo tinha o candeeiro, do lado direito tem a mesa com os pães da proposição, 12 pães, e à frente tinha um altar de incenso, uma cortina fechada que dava acesso ao lugar santíssimo. E no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, dentro dela as tábuas com a lei dos 10 mandamentos, certo? Agora, vejam, esse véu, essa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, só era aberto em 2 ocasiões. Quais eram elas? No dia da expiação, uma vez por ano, que era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, ou seja, uma vez por ano, essa cortina se abria, que era o dia da purificação do santuário, era o dia do juízo. E só havia uma outra ocasião em que essa cortina era aberta. Sabe quando era? Na inauguração do santuário, a cortina foi aberta. E nós vemos isso onde? Quando o santuário terrestre foi inaugurado lá no deserto com o povo de Israel, a cortina que separava o Santo do Santíssimo se abriu. E a Arca da Aliança foi levada lá para dentro do local santíssimo. Esse foi o dia da inauguração do santuário. E a mesma reinauguração, ou seja, uma nova inauguração do santuário, aconteceu quando Salomão, ele construiu um grande templo santuário, lembram ali que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e nesse dia, conforme está relatado no livro de 1 Reis, capítulo 7 e capítulo 8, também a parte do lugar santíssimo podia ser vista e a arca lá dentro. O que significa? A porta que está aberta nos céus e vendo a arca lá dentro, das duas uma, ou esse dia de Apocalipse capítulo 4, quando João vê o santuário e a arca que representa o trono de Deus lá dentro, era o dia da inauguração do santuário celestial, ou era o dia do juízo. Estamos juntos? Ou um ou outro. Que dia é esse? Inauguração do santuário ou o dia do juízo? Amanhã nós vamos saber melhor sobre isso. Por hoje vamos vendo ali essa cena do trono. Vejam, 1 Samuel capítulo 4, versículo 4 diz o quê? Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre quem? Entre os querubins. E quando nós vamos ao Salmo 99, versículo 1, diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado o quê? Acima dos querubins, abale-se toda a terra. Entenderam bem? Ou seja, a arca, sobre a arca havia 2 querubins, que representam o trono de Deus, representava aqui na terra, e lá no céu Deus está no seu trono, e os querubins sobre ele. Quem era um desses querubins? Lúcifer, lembra? Querubim cobridor, mas ele caiu e foi atirado por terra e para a terra. E aí um outro querubim tomou o lugar dele, que estava com ele, certamente Gabriel, e um outro querubim tomou o lugar de Gabriel. Nessa cena do trono nós temos então aquilo que está sobre o trono, ao redor do trono, parte do trono, diante do trono, no meio do trono, o foco está no trono. O trono, ele é uma referência ao próprio Deus. A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, 17, 19 também, versículo 5, diz assim, uma voz que vinha do trono. Isso significa o quê? Que Deus está falando. Vejam, diante do trono, aqueles que estavam diante do trono, isso significa o quê? Diante de Deus. O trono na Nova Jerusalém, o trono de Deus e do Cordeiro aparecem na Nova Jerusalém. Nós vimos isso no nosso primeiro estudo, um flash ali somente disso.
Isso significa que a sujeição completa dos poderes satânicos e a habitação da presença de Deus com os salvos para todo sempre. Amém? O que significa? No final, o trono do Cordeiro estará na Nova Jerusalém, ou seja, ele vai dominar para todo sempre. Por que isso? Porque trono significa poder para governar sobre um reino, e em segundo lugar, um trono indica uma autoridade régia, real, ok? Poder para governar e autoridade para governar. Nós vemos, por exemplo, através disso que o trono de Deus demonstra o seu poder e autoridade para reinar onde? Em todo o universo, não é verdade? Ele é o único que pode governar e dominar sobre todo o universo. Ele assenta no seu trono. Mas o livro do Apocalipse também fala do trono de Satanás, não fala? Fala em Apocalipse 2, versículo 13, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. E Apocalipse 13 fala-nos acerca do trono da besta, e deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E no capítulo 16, versículo 10, assim, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Isaías capítulo 14, versículo 13, referindo-se acerca de Lúcifer, diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o quê? O meu trono, e no monte da congregação de Deus me assentarei nas extremidades do norte. E no livro, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo, ele adverte nos seus dias, dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, ele é contra, ele é anti, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se de que forma? Como se fosse o próprio Deus. Notem, Apocalipse capítulo 4 e 5 fazem ênfase ao trono de Deus e quem reinará e terá autoridade régia em todo o universo por toda a eternidade. Mas o livro do Apocalipse apresenta também o trono da besta e o dragão e Lúcifer que queria erguer o seu trono no céu acima do trono de Deus. Quem vai reinar? Quem terá autoridade? Continuando a nossa visão acerca do trono, João ele diz que imediatamente ele se achou em espírito e eis armado no céu um trono, capítulo 4, versículo 2 e 3, e no trono assentado alguém, e que esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há 24 anciãos, ou melhor, 24 tronos, e assentados nesses tronos 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos e vozes de trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono como que um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. A presença de seres celestiais nessa visão é que nós vamos estudar e ver agora. Primeiro, nós vemos Deus assentado no trono. E o aspecto acerca de Deus o Pai. Nós temos 7 espíritos que são vistos ao redor do trono, 4 seres viventes e 24 anciãos assentados em 24 tronos também ao redor do trono. Primeiro ponto, Deus. Notem, Deus é frequentemente mencionado, descrito como que sentado em um trono no céu. Ali nós temos os textos bíblicos, nós não vamos ver esses textos hoje, por falta de tempo. Ele é demonstrado como que tendo extraordinária majestade e glória sentado no seu trono. E ele é circundado por hostes de seres celestiais. E a Bíblia fala, esses são os textos que eu cito ali na tela, diversas vezes Deus assentado no trono e com essas características.
Vejam, capítulo 4, versículo 3, assim, aquele que se acha, ele é semelhante no aspecto de pedra de jaspe, de sardes ou sardônio e de esmeralda. Semelhante, veja, um símbolo que representa algo, certo? Pedras preciosas eram relacionadas na Bíblia ao adorno do rei de Tiro, o peitoral do sumo sacerdote, conforme Êxodo, e a fundação da Nova Jerusalém com os nomes dos 12 apóstolos e também ali com 12 portas. Vejam, o peitoral do sacerdote. Interessante que no peitoral do sacerdote haviam 12 pedras e cada pedra representava uma tribo de Israel. E nós temos ali a ênfase de que esse que está sentado no trono, ele é semelhante a sárdio, semelhante a esmeralda e semelhante a quê? A jaspe. Ou seja, sárdio Ruben, o primeiro a ser mencionado nas 12 tribos de Israel. Jaspe Benjamim, cobrindo então todos os filhos e as tribos de Deus. Mas também destacando Judá, esmeralda. E o cordeiro viria de onde? E o leão viria de onde? Da tribo de Judá. Veja, nós temos Deus, nós temos ali 7 espíritos que estão diante do trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. 7 espíritos diante do trono. Qual é o significado desses 7 espíritos? A chave para nós compreendermos o significado dos 7 espíritos está no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Qual é o significado dos 7 espíritos? Vejam, Isaías 11, 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, ou de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que nós temos aqui? Nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. 7 Espíritos, estão vendo? Qual é o significado de 7 na Bíblia? Plenitude. De onde vem essa ideia de que 7 significa plenitude, completo? Da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele terminou, completou, chegou à plenitude da criação, completo, pleno. E aqui nós estamos vendo 7 espíritos diante do trono de Deus. Significa então a plenitude do Espírito Santo de Deus. Essa é o significado dos 7 espíritos. A plenitude do Espírito está diante do trono de Deus. Lembra ali na cena do trono que ele vê? Ele vê Deus, ele vê os 7 espíritos diante do trono de Deus, mas também há 4 seres viventes ao redor do trono e sobre o trono. Qual é o significado desses 4 seres viventes? Veja, um com cara de leão, outro com cara de boi ou de novilho, de homem e de águia. O primeiro ser vivente é semelhante ali a leão, novilho, terceiro e o quarto. Esta é uma referência da cena do trono também, que nós encontramos lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6 e também no versículo 10. Veja o que viu Ezequiel, a mesma visão. Ele diz assim: do meio da nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência que eles tinham era semelhante de homem, e cada um tinha 4 rostos como asas, e em seus rostos como de homem, à direita 4 tinham um rosto de leão, e à esquerda de boi, e também de águia, todos os 4. O que significa isso? Esse teólogo William Hendrickson, ele diz que o leão significa a força do leão, tinha aquele ser vivente. Outro com habilidade para prestar serviço como novilho. Outro inteligência como de homem. E o outro agilidade como da águia. Henry Sweet, ele diz que as suas formas, as formas desses seres celestiais, sugerem que eles sejam os mais nobres e mais sábios e os mais rápidos entre todos os seres celestiais. Ranko Stefanovic,
ele acredita e ele comenta dizendo que esses 4 seres viventes são os mais exaltados anjos de Deus que o servem e são também os guardiões do seu trono. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 7, esses 4 seres viventes segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra para que nenhum desses ventos soprasse. Nós vamos ver no sábado, no último dia desta série, os 144.000 seres viventes segurando os ventos ali. Notem, o estudo de hoje, ele é um estudo que ele dá base para os próximos estudos que nós tivermos ali. E esses 4 seres viventes diante do trono, eles estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de receber honra, glória e louvor. Por que eles gritam e conclamam Santo, Santo, Santo? Como diz o livro de Isaías, mesma visão do trono e também do Apocalipse. Aqui nós temos uma indicação de que esse único Deus, Ele é Santo, Santo, Santo. Um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos adiante. Nós temos Deus, já vimos ali, vimos os 7 Espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo no trono, os 4 seres viventes sobre o trono, e também temos 24 anciãos. Leia comigo o versículo 4, agora da sua Bíblia, ou na tela, se você quiser acompanhar o que diz ali. Diz: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E aí você pergunta: pastor, aquele que está sentado no trono é Deus. Aquele que está diante do trono é o Espírito Santo na sua plenitude. Aqueles que estão sobre o trono são quem? São 4 seres viventes, os anjos mais exaltados das hostes celestiais. E agora 24 tronos com 24 anciãos. Características desses anciãos, para nós entendermos e vermos quem são eles. Primeiro, eles estão assentados ao redor do trono. Segundo, eles estão vestidos de branco, diz a Bíblia. E terceiro, eles têm coroas em suas cabeças. Notem, quem são eles? Esses 24 anciãos. São anjos? Algum outro ser celestial? Para nós entendermos isso, nós vamos vendo as características. Primeira característica: em toda a Bíblia e os escritos judaicos, anjos nunca são chamados de anciãos. Ok? Em toda a Bíblia, em todos os escritos judaicos, nunca anjos são mencionados como anciãos. Segunda característica e ponto: anjos no Apocalipse nunca são descritos como vestidos de branco. Vestes brancas no Apocalipse apontam para aqueles que foram o quê? Salvos pelo Cordeiro. Olha o que nós encontramos no livro do Apocalipse sobre vestiduras brancas, capítulo 3, versículo 5. Diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e 14, ele diz assim: depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de quê? Vestiduras brancas. Quem são esses que estão com vestiduras brancas? São aqueles que venceram. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem com vestiduras brancas, quem são e de onde eles vieram? E ele então me disse: eles são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Terceiro ponto: os anciãos, eles estão usando coroas de vitória. Notem, no livro do Apocalipse existem, queridos, 2 palavras para coroa no grego. A primeira é Stéphanos, e a segunda palavra para coroa no livro do Apocalipse é diadema. Stéphanos significa uma coroa de vitória. É como se fosse uma grinalda, ok? Como aqui usavam aqueles que eram vencedores nas Olimpíadas, ok? Uma coroa de vitória. Já diadema é uma coroa real, somente usada por rei.
Que coroa é essa que os 24 anciãos vestidos de branco têm na sua cabeça? Uma coroa de realeza ou uma coroa de vitória? Estéfanos. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, traduzido para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, somente Deus é visto com uma diadema na sua cabeça, ou seja, uma coroa real. Seres humanos que venceram, eles têm um estéfanos na sua cabeça, uma coroa de vitória. Jesus, nós vamos ver amanhã, ele aparece em Apocalipse capítulo 5 com uma coroa de vitória, e no capítulo 19, então, ele recebe um diadema. Mas pasmem, Satanás, ele aparece como um dragão e uma besta que tem na sua cabeça o quê? 7 diademas. Porque ele se assenta num trono e ele quer reinar, dominar. Apocalipse 12, 20 diz assim, 2:10, melhor dizendo, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A estéfanos da vida. Apocalipse 3:11 diz o quê? Eu venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome o teu estéfanos, a tua coroa de vitória. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, o que ele disse? Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a estéfanos da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quem são esses 24 anciãos vestidos de branco? São os que passaram pela tribulação. Eles têm coroas de vitória nas suas cabeças. Eles nos mostram isso nos mostra o quê? Que eles não são anjos, não são outros seres celestiais, mas nos indicam que são seres humanos que venceram. E venceram pelo sangue do Cordeiro. Na Nova Jerusalém, nós temos também 12 portões com os nomes das 12 tribos de Israel e temos 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. O que significa? As 12 tribos de Israel no Antigo Testamento representando a igreja de Deus no Antigo Testamento e os 12 apóstolos representando a igreja de Deus onde? No Novo Testamento. E 12 mais 12 nós temos quanto? 24. E 24 representa então o povo de Deus desde o Antigo até quando? Até o Novo Testamento. Agora, pastor, se esses 24 anciãos são seres humanos que foram resgatados da terra e representam o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como é que eles foram parar lá? Boa pergunta. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53, nós temos a resposta. Qual é a resposta? Lembra quando Jesus morreu na cruz do Calvário? O que diz a Bíblia? E eis que o véu do santuário aconteceu o quê? Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, o que aconteceu? Eles ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a quem? A muitos. O que nós estamos vendo aqui? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, há um terremoto, sepulcros se abrem. E quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, mortos em Cristo, vários deles, muitos deles, não sabemos quantos deles, eles ressuscitam e aparecem a muitos. E o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem eram esses cativos e prisioneiros? Do túmulo, da morte. Mas ele tem a chave da morte e do túmulo para abrir. E quando ele ressuscita, ele abre o túmulo de muitos.
estes ressuscitam e vão com ele para o céu. E diante do trono de Deus agora está uma representação da igreja de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. Coroas de vitória, vestidos de branco, vestes brancas que foram alvas pelo sangue do Cordeiro. Deu para entender até aqui? O que nós temos até aqui então, nessa cena do trono? Nós temos Deus Pai, que João viu. Nós temos Deus Espírito Santo, os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito. Nós temos anjos que representam as hostes angelicais do céu, os mais exaltados. E nós temos seres humanos, 24 anciãos que foram redimidos e estão diante do trono. Com que objetivo? Por quê? Agora eu faço uma outra pergunta para você. Eu faço uma última pergunta para você. Está faltando alguém nessa visão? Não? Quem está faltando? Jesus está faltando, não é verdade? E por que Jesus não aparece ali? Onde está Jesus nesta cena do trono? Você quer saber onde está Jesus nesta cena do trono? Sim ou não? Amanhã. Amanhã você vai saber onde está Jesus nessa cena do trono. O que ele está fazendo e por que ele, Jesus, não aparece ali. O nosso tema de amanhã é o misterioso livro selado e nós vamos embarcar em Apocalipse capítulo 5. Mas, antes de você ir embora, você precisa entender que ao vencedor darei o direito a fazer o quê? A sentar-se comigo no meu trono. Não é assim? Assim como eu também venci e sentei onde? No trono de meu Pai. Onde é que nós encontramos isso? Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O versículo imediatamente anterior ao capítulo 4. O que ele está dizendo? O vencedor, ele vai sentar-se comigo no meu trono, assim como eu sentei e venci e sentei no trono do meu Pai. Quem é esse vencedor? Quem será? Quem serão esses que receberão coroas, estéfanos de vitória sobre a sua cabeça? Quem são esses? Que assentarão com Jesus no seu trono, assim como ele sentou com o Pai no trono do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou onde? A porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Amém? Queridos, nós terminamos o estudo dessa noite e a pergunta de Deus para você e para mim é: quem está assentado no trono da sua vida? 2 tronos. Ou você deixa Jesus entrar e ele se assentar no trono da sua vida, ou o teu eu estará assentado no trono, a tua vontade. O livro do Apocalipse, como disse Jesus lá no início, quando nós começamos a estudar, esta é uma revelação para aqueles que o servem, que tem a Ele como Senhor, tem a Ele como seu Salvador, tem a Ele como aquele que está sentado no trono da sua vida, que dirige e governa a sua vida. E eu pergunto a você, você tem deixado Jesus dirigir a sua vida? Porque das duas uma, ou Ele está sentado no trono e você está na cruz, ou Ele está na cruz e você está sentado no trono. Quem você vai deixar dominar a sua vida? Agora, não pense que quando você faz a sua vontade, é a sua vontade que está sendo feita. Não. Quando você faz a sua vontade e não faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de um outro Senhor, e de um outro que quer sentar-se num trono, e esse é o diabo e Satanás. E o apelo de Deus para você e para mim nessa noite é: deixemos que Deus domine nossa vida por completo. Amém? Deixe que Deus seja o Deus da tua vida, e Ele vai te salvar. Só deixa Ele no controle.
E enquanto Ele estiver no controle, Ele vai se revelando a você dizendo: filho, eu estou contigo. Provas virão, tribulações virão, sim ou não? Sim. Até quando? Até o fim. Mas eu vou estar contigo até o fim, amém? Creia nisso. E no fim, eu vou te levar para o céu. Qual é o convite de Jesus para você e para mim nessa noite? Venha até Jesus e deixe Ele tomar o lugar no trono central da tua vida. Amém? Queridos, eu não conheço o seu coração. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que vai na sua mente e no seu coração, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que na vida de muitos que estão aqui nessa noite, talvez nos assistindo agora pela internet, há coisas na sua vida que você tem colocado antes de Deus e não tem deixado Deus dominar. É ou não é verdade? Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem falado ao seu coração. Nós podemos ter hoje, queridos, uma certeza: que nós temos um sumo sacerdote e Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, amém? Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança e sem pecado. E nós podemos, quando? Hoje, amém? Hoje, nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Há alguém nessa noite que precisa se achegar diante do trono de Deus e clamar ao Senhor Jesus: Senhor, eu venho hoje aqui a Ti, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Ele é o teu intercessor, Ele é o teu Senhor, deixa Ele ser o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E você pode hoje, nessa noite, agora, se achegar diante do trono de Deus, confessar essa falta, o teu pecado, dizer: Senhor, eu saio hoje do trono, tira, Senhor, hoje o diabo do trono e venha assentar-se no trono da minha vida. Salva-me, Senhor, de mim mesmo, dos meus pecados, do meu sofrimento, da minha dor, das minhas lutas. E Deus te ouvirá, amém? E Ele te salvará hoje, porque Ele é digno, amém? O Júnior vai cantar a última música dessa noite. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. A você que quer vir até Jesus e diante dEle entregar a sua vida por completo, saindo do trono e deixando Ele sentar-se no trono da sua vida. Se você ouve esse chamado de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida, talvez eu esteja falando aqui para pessoas e você esteja dizendo assim para mim: pastor, eu já tenho feito isso, minha vida está nas mãos de Deus. E eu digo a você: amém, amém. Você hoje vai confirmar que a sua vida está entregue nas mãos de Deus por completo, amém. Mas talvez eu esteja falando para alguém nessa noite cuja vida não está por completo nas mãos de Deus. Há alguma coisa que ainda se interpõe entre você e Deus, que você não tem permitido que Ele sente por completo no trono da sua vida e reine e governe. E é para você que eu faço o apelo nessa noite. Se há algo que se interpõe, eu quero que você, num gesto simbólico, saia do lugar onde você está, deixando o seu assento, simbolicamente, para vir aqui na frente, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você no final. E ao vir aqui na frente, você vai dizer: Senhor, eu venho aqui porque eu entrego a minha vida e o trono da minha vida nas Tuas mãos. Amém? Louvado seja Deus, já temos vindo aqui filhos e filhas de Deus. O Júnior vai cantar. Se Jesus está falando do seu coração e esse apelo é você, vem aqui, eu quero orar por você. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vem,
estavas triste como ninguém, porque voltar do frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te torna paz. Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde tua vida pode retomar sua força e seu Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Querido Deus, louvado seja, bom Pai, o Teu nome nessa noite. Nós nos levantamos, Pai, e viemos aqui à frente, Senhor, porque saímos do domínio da nossa vida e entregamos ela completamente nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos. Assenta-te, Senhor Deus, no trono da nossa vida e dirija-nos de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando tomamos decisões erradas, quando não fizemos Tua vontade, quando nos desviamos. Ó Senhor, quanto errado nós muitas vezes fazemos as coisas e trilhamos a nossa vida. Senhor, perdoa-nos. Obrigado, Senhor, porque podemos estar diante do Teu trono nessa hora, suplicando essa bênção e esse perdão, certos que temos recebido, porque fazemos esse pedido em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um dos que aqui à frente vieram. Que ao sairmos da igreja nessa noite, Pai, todos voltemos para casa em paz, certos que recebemos a graça, o perdão, e de que a nossa vida está por completo em Tuas mãos. Salva-nos, Senhor Deus, para o Teu reino, e venha logo nos buscar. É o que eu te peço. Nós juntos te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.